Deus vai fazer você lembrar daquela palavra que você ouviu aqui. Amém? Deus abençoe. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. A paz, Senhor, irmãos. Aleluia. É muito bom estarmos na casa do Senhor. Aproveitando aí que todo mundo estava falando das experiências do acampamento, eu queria contar a minha. Nós estávamos dentro da casa, meditando sobre o texto que o irmão Pedro leu, as 10 virgens. E falando, o Reginaldo falou, o Evandro falou, e um falava, e outro falava. Aí de repente tem um barulho, vamos encontrar com o esposo. E eu estava ali na liderança e falei assim, não deixa a luz apagar. Era uma vela. Não deixa a sua luz apagar. Irmãos, não vai acender de novo, não deixa apagar. Começou, e adivinha qual é a primeira que apaga? A minha. É engraçado, mas eu senti algo de Deus assim. Ele falou, você pode ser filho de pastor, filho da pastora, tocar, pregar, mas a sua luz tem que estar acesa com Deus. Eu senti muito forte assim, falou, não há uma pessoa assim, especial ou invulnerável. Todos nós carecemos e precisamos de Deus. Acho que essa experiência, aí eu queria esconder, meu irmão, porque eu tinha que falar para o povo, para os homens, não deixa apagar. Eu ia assim, não deixa apagar, irmão, não deixa, se apagar vai, e não vai acender. Aí eu queria dar um sinal para o Julien, e ele não olhava para mim, porque eu queria que ele acendesse a minha mão, mas não podia. E eu fui com a luz apagada. É engraçado, mas é uma forma assim, que eu vejo que Deus, ele trabalha nas coisas loucas desse mundo. Ele escolheu as coisas loucas. E falou comigo assim, falou, você pode fazer o que for, mas seja prudente. Ore, busque a Deus, fique esperto. Fala 5 pessoas, 5 virgens prudentes e 5 loucas. Eram 5 pessoas que estavam ali com Deus, 5 esperando Jesus, mas 5 eram loucas. Foi uma experiência que é engraçada, mas foi real. Vamos lá então, para a palavra. Lucas, livro de Lucas, no capítulo 23. Essa palavra Deus deu para mim lá no acampamento, ouvindo a minha irmã Inês, minha tia Inês, falar que ela representava a Maria Madalena. Lembra lá na noite de domingo? Noite de domingo? Ela falando lá, Deus me deu essa palavra. Eu queria compartilhar com vocês. Todo mundo encontrou? Lucas 23, eu vou começar no versículo 49. Amém? Lucas 23, versículo 49, diz assim: E todos os seus conhecidos, e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia, estavam de longe vendo essas coisas. Essas coisas o sacrifício que Jesus fez, a sua morte, ele apanhando, ele crucificado. Então eles estavam vendo Jesus morrer. Versículo 50. E eis que um varão por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros de Arimateia, da cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo tirado, envolveu num lenço e pô-lo no sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. E era dia da preparação, amanhecido o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiam também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Capítulo 24, versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Até aqui, meus irmãos, uma palavra, uma história que é marcante para mim, onde todas as pessoas ali que seguiam a Jesus viviam com uma esperança. Eu vejo que muitos ali, quando viram Jesus,
e ele se apresentou como libertador, eles não entenderam que Jesus veio libertar a nossa alma, libertar das dores desse mundo. Talvez muitos pensaram que Jesus ia ser o libertador do governo opressor, que era o governo de Roma. Talvez um dos motivos que Judas deixou a Jesus, além da ganância. Ele falava: eu esperava que ele fosse o nosso Salvador, nós esperávamos que ele fosse o libertador, que ele tirasse a gente desse governo, desse mal. E aquilo em Judas foi uma frustração. Mas tinha essa mulher aqui, meu irmão, chamada Maria Madalena, que Jesus fez uma obra grandiosa na vida dela. Se você voltar e ler na sua casa depois, o capítulo 8 do livro de Lucas, vai descrever que Jesus expulsa dela 7 demônios. Então ela era uma mulher atormentada. Ela foi uma mulher amargurada. Uma mulher que a Bíblia diz como pecadora. Algum diz que foi ela, aquela mulher que foi perdoada. Mas a Bíblia não diz assim, escrito, mas nós deduzimos que foi ela. Uma mulher então que tinha tudo para dar errado, que era para morrer. Aí vem Jesus e entra na vida dela. Jesus entra de uma forma milagrosa, de uma forma que muda a vida daquela mulher. Ela era conhecida, Maria Madalena, a problemática. Maria Madalena, a mulher que possuía os 7 maus, os 7 demônios. A mulher que dava problema, a mulher talvez que fosse a vergonha da família. A mulher que era o problema. Até um dia que entrou Jesus. Eu acho lindo isso, meu irmão. Um dia entrou Jesus na vida da Maria Madalena. O que foi falado, o pastor falou, é uma verdade. Talvez a gente olhe e fale: aquele é difícil. Esse irmão aí, não dá. Esse familiar, a gente até usa a expressão, é cabeça dura, ele não adianta falar, ele é difícil, meu irmão. Com Jesus ninguém pode. As palavras de Jesus quebram o coração mais duro. A palavra de Jesus derrete nossos corações. A palavra de Jesus, o amor de Jesus, não há como a gente resistir. E esse amor de Jesus tocou na vida dessa mulher de uma maneira que ela falou: de hoje em diante eu vou ser diferente. De hoje em diante eu vou seguir esse Jesus. De hoje em diante a minha vida é para Jesus. Então, de uma mulher que era uma mulher atormentada, uma mulher com problema, uma mulher que era difícil, talvez mal vista pela sociedade, hoje ela era uma mulher de Jesus. Todo o passado, toda a vida dela ficou para trás. Tudo se fez novo. A vida dela foi transformada. Jesus transformou a vida dela de uma maneira sensacional. E quem olhava para ela falava: mas você agora é aqui? Mas você, Maria Madalena, atrás de Jesus? Mas você não era aquela mulher problemática, aquela mulher que dava problema para a família, aquela mulher que era uma vergonha? Não, eu era, mas agora eu tenho Jesus. Eu era aquela mulher difícil, verdade, mas hoje eu sou de Jesus. A vida é assim. Eu estudei bastante a vida de Paulo. E se você olhar a vida de Paulo antes de Jesus e a vida de Paulo depois de Jesus, são 2 mundos muito diferentes. Um homem que era sanguinário, que queria matar, talvez com uma intenção que ele pensava ser boa, mas ele matava as pessoas, dizendo que era para Deus, por amor a Deus, por temor a Deus, por zelo. Depois que ele conheceu Jesus, ele falava de uma forma diferente. Ele falava do amor de Cristo, ele falava do perdão, ele falava do amor. Há 2 extremos, meu irmão: a vida antes de Jesus e a vida depois de Jesus. E a Maria Madalena teve essa experiência. E você também tem que ter essa experiência. Nós podemos ter nascido em um berço evangélico, em uma igreja, e ter crescido numa igreja, mas você também precisa de um momento ter a passagem de antes e depois com Jesus, meu irmão. Não adianta você vir na igreja há 10, 50, 20 anos, se você não ter essa transformação e não nascer de novo. Não vale, você tem que ter a nova experiência. Eu lembro ainda de um dia, eu era pequeno, devia ter uns 6, 7 anos, onde um pastor José Luiz, fez um apelo. Uma criança de, acho que uns 6, 7 anos, uns 7 anos. Ali meu coração queimava, eu falava: eu nunca aceitei Jesus na minha vida. Uma consciência de uma criança de 7 anos. Eu falava: eu não aceitei Jesus ainda, eu preciso aceitar. E eu aceitei a Jesus, falei: hoje em diante,
eu quero ser de Jesus. De hoje em diante eu quero minha vida com Jesus. Eu não quero mais ser conhecido como filho do pastor. Eu quero ser conhecido como filho de Deus. Eu quero hoje ter uma experiência eu com Deus. Maria Madalena, essa mulher que eu estou falando, ela entendeu isso. Um dia a mulher que tinha problema, outro dia a mulher com Jesus. Mas meu irmão, a vida com Jesus continua tendo problema. É impressionante. E Jesus nos avisou, ele falou assim: no mundo vocês tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ele falou: fica animado, porque eu venci. E se ele falou para a gente ficar animado, é porque você também vai vencer, porque nós somos mais que vencedores em Jesus. Mas ele alertou: tereis aflições, tereis problemas. O dia mau, meu irmão, uma hora chega. E Maria Madalena olhava para Jesus e falava: esse é o meu Senhor, Ele vai me salvar, estou com Ele, eu vou ficar pertinho dEle. E diz que ela andava com Ele. As mulheres que vieram da Galileia seguiram Jesus até ali, estava sempre com Jesus. Ela queria ficar perto de Jesus, porque Jesus mudou a vida dela. E um dia ela olha para Jesus, sendo preso, apanhando e sendo crucificado. O mundo dela acabou ali. Ela falou: é agora, meu Jesus, que me salvava, que mudou a minha vida, agora está sendo crucificado. O meu Jesus, aquele que eu esperava, está morrendo. A esperança dela parece que ali foi se acabando, porque tudo que ela esperava estava indo ali na cruz do Calvário. O plano de Deus muitas vezes a gente não consegue entender, mas mesmo ela sem entender, ela continuou firme. Ela continuou firme no caminho do Senhor. Você vê a vida de Pedro, o Pedro que andou sobre as águas, o Pedro que fez tantos milagres. Você vê que Pedro, quando Jesus morre, quando Jesus é crucificado, ele desiste de tudo e vai voltar ao mundo pescar. Ele fala: Jesus, não deu para conseguir, perdemos. Jesus está morrendo, eu vou voltar a fazer o que eu queria. Mas Maria Madalena, eu li com vocês, ela falou: eu vou continuar. Ela viu Jesus morrendo, ela pegou e falou: eu vou preparar aqui minhas especiarias, eu vou preparar alguma coisa para Ele, eu não vou desistir, eu vou continuar com Ele. Mesmo estando na situação difícil, eu vou continuar sendo fiel a Ele. Diz que até a lei do Senhor ela obedeceu. Porque eu sempre pensei, por que ela não foi lá com as especiarias, ungiu o corpo de Jesus, quando Jesus ainda não estava naquele sepulcro com a pedra tampando? Por que ela não foi antes? Porque está aqui, ele fala que ela esperou o dia do sábado. Ela falou assim: Jesus morreu, mas eu continuo sendo fiel a Ele. Jesus não está aqui, mas eu continuo sendo fiel. Não importa o momento, eu continuo sendo fiel a Ele. Pedro, por um momento, ele falou: eu vou voltar a pescar, eu estou desistindo. Mas Maria Madalena dá uma lição para mim, de uma mulher que foi transformada. Ela fala assim: e não importa a situação, não importa o que está acontecendo, eu vou continuar sendo fiel a Ele. Eu vou continuar amando Ele, eu vou continuar obedecendo os mandamentos do Senhor. E ela espera ali no sábado, ela espera ali a lei do Senhor. Ela não fere o mandamento do Senhor, porque ela amava a Deus. Ela sabia quem ela cria. Ela fala: eu vou esperar aqui, porque eu obedeço a Deus. Eu conheço a lei de Deus, eu vou esperar nele. Meu irmão, em Apocalipse fala, em 2, fala de uma igreja chamada Esmirna. E fala assim, o apóstolo João escreve uma carta para a igreja e fala assim: olha, vocês vão passar por uns momentos difíceis. Vocês serão atribulados. Muitos de vocês serão presos. Mas ao fim de 10 dias, o milagre vai vir. Ao fim de 10 dias vai acabar essa aí. E ele fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meu irmão, talvez você esteja nesse período de problema. Maria Madalena passou. Todos esses homens, Davi passou um momento difícil. Eu passo um momento difícil, e talvez você esteja passando. Mas ser fiel até o fim, meu irmão. Independente do que estiver acontecendo, você é fiel. Maria Madalena: Jesus morreu, mas eu sou fiel, eu vou lá, eu vou obedecer a lei, eu vou esperar, eu vou ungir o corpo de Jesus. E o milagre veio. Quando ela menos esperava, o milagre aconteceu. E é assim que funciona. Quando você menos espera, Deus aparece com a solução. Deus aparece no momento que você menos espera. Os discípulos, olha um exemplo como Deus age. Os discípulos estavam ali
atravessando o mar da Galileia. 12 homens ali, 12 pescadores, homens que conheciam, que sabiam o que estavam fazendo, atravessando. De repente vem uma tempestade, onda forte, vento, o medo bate no coração, eles falam, vamos morrer. E de repente Jesus vem andando sobre as ondas. Jesus veio de uma maneira que eles não esperavam. Eles podiam esperar qualquer coisa, menos vir andando sobre as ondas. É isso que Jesus faz. Talvez você está olhando de um lado para o outro, mas Jesus está vindo de uma maneira espetacular na sua vida. Deus está vindo de uma maneira gloriosa, de uma maneira que vai marcar a sua vida. Eu acredito que aqueles homens olharam aquilo e falaram, o que é isso? Alguns até pensaram que era um fantasma, de tanta bênção. É um fantasma. Ele falou, não, eu sou Jesus, eu sou a salvação, eu sou o que vai ajudar. É o que vai resolver o problema. Jesus começou a vir de uma maneira espetacular na vida dele. No meio da tribulação, no meio do problema, é a hora que Jesus está vindo. E Jesus foi fiel com Maria Madalena. Jesus não esqueceu dela. Jesus sabia que ela esperava por ele. Jesus falou, essa mulher vai esperar por mim. Essa mulher vai vir aqui, está esperando por mim. Eu não posso deixar ela esperando. Eu tenho que atender ela, eu tenho que ver ela. Jesus, ele entende você. E se você estiver esperando ele não vai deixar você na mão também não. Se você esperar em Deus, com certeza ele vai te atender. É nós que esquecemos de Deus. Somos nós que esquecemos dos pedidos de Deus e queremos desistir. Somos nós que muitas vezes queremos abrir mão. Mas aquele que espera no Senhor, tem as suas forças renovadas. Sabe, meu irmão, aquele que espera no Senhor, jamais fica frustrado. Aquele que espera no Senhor, com certeza alcança o milagre. Maria Madalena falava, eu espero em Jesus. Eu espero nele. Passa a sexta, passa o sábado e chega no domingo. E é o texto que eu li com vocês. Ela prepara com todo o carinho. Bem de madrugada se levanta e fala assim, eu vou dar o melhor para Deus. Eu vou dar o melhor para Jesus. Ela pega aquelas especiarias, aqueles perfumes e vai em direção ao túmulo de Jesus. Eu quero que você imagine um pouco o que as pessoas falariam para uma mulher dessa. Alguém podia falar, Maria Madalena, não adianta você ir lá. Ele já morreu. Ou alguém podia falar, Maria Madalena, por que você vai lá? Tem uma pedra enorme lá. Por que você vai perder tempo de ir lá? E disse, no livro de João, que ela foi pensando como que ela ia fazer. Ela pensou, e agora? Alguém podia falar, Maria Madalena, por que você vai lá? Se tem soldado protegendo. Roma ali colocou ali soldados para proteger. Não adianta, Maria Madalena. Mas ela falou, não, eu sei que Jesus não vai me deixar na mão. Eu sei que... Meu irmão, ela acreditava em Jesus. É uma fé que eu não sei de onde vem. Ela falava assim, eu sei que ele eu não vou ficar frustrada. Eu vou lá ver ele. Eu vou lá estar com ele. Alguém podia falar, mas não dá. Ela falou, dá sim, eu acredito. É a música que a gente cantamos. Acredito sim. Eu acredito sim que o milagre vai vir. Eu acredito sim. Mas tudo diz não, mas eu acredito sim. Eu acredito sim, continuo acreditando, meu irmão. Mas tem pedra, tem soldado, está morto, mas eu continuo acreditando. Quando você acredita em Deus, quando você vai acreditando na palavra do Senhor, não tem quem possa parar, meu irmão. Eu vejo que o maior inimigo do povo de Deus não é o diabo. Eu vejo que o maior inimigo somos nós mesmos. Que nós mesmos desistimos de acreditar. Nós mesmos desistimos de andar, de conquistar. Nós mesmos damos o decreto, não dá mais certo. Agora já foi. Tem até a frase que falam, né? A vaca foi pro brejo. Tem tantas frases, já era, perdemos. Maria Madalena, ela falou, não. Tudo está dizendo que não, mas eu vou lá. Eu vou lá ter com Jesus. Tem soldado, tem pedra, tem dificuldade. É difícil, mas eu vou. O resto é com Deus. Meu irmão, o povo de Israel teve várias batalhas que era impossível de vencer. A batalha ali que estava o rei Asa. Fala que o exército do inimigo da Síria tinha mais de 1 milhão de homens. 100 milhões de homens. Não tinha como, mas ele falou, ó Senhor, tu podes.
Nada é para ti vencer o grande ou pequeno. Para ti é a mesma coisa, tudo é fácil. Eu só vou porque para ti é fácil vencer. Era uma fé que eles tinham. Ele falou, eu só vou porque o resto é com Deus, meu irmão. Era uma fé em Deus, acreditar em Deus. Aquele que acredita em Deus, Deus se alegra com ele. Deus se alegra quando uma pessoa acredita nele. Deus espera algo assim, meu irmão. Aquele centurião acreditou em Jesus e falou, uma palavra, Jesus. Uma única palavra, já serve, Jesus. Ele acreditava tanto no poder de Jesus que ele sabia, só uma palavra Jesus resolve. E a vida dele foi mudada por uma palavra. E as pessoas têm palavras, têm promessas, muitas vezes têm confirmação e querem parar. Meu irmão, não pare por nada. Maria Madalena falou, eu vou continuar até o fim. Não importa o que vão falar e não importa como vai se resolver. Eu sei que eu vou porque eu acredito nesse Deus. E é lindo esse gesto. Jesus sabia que ela viria. Jesus sabia que aquela mulher, ela ia vir se encontrar com ele. E quando ela estava caminhando, indo ao encontro de Jesus, disse que teve um terremoto naquele lugar. Os guardas ficaram morrendo de medo e saíram correndo. Meu irmão, se você entendeu, quando ela estava indo, estava tendo terremoto lá. Então quando você começa a agir, Deus começa a fazer um milagre. É mais ou menos isso que é a história. Ela não precisou fazer nada. Quando ela estava caminhando, eu acredito que ela estava indo, como vai resolver? Como vai acontecer? E Deus falando, é assim, é um terremoto, é um milagre, é na hora, meu irmão. Tudo por causa de uma atitude. Mas tinha pedra. Diz que um anjo rolou aquela pedra. E ainda sentou em cima da pedra e ficou lá. Agora está aberto para Maria Madalena. Diz que ela chegou no sepulcro. E ela falou, cadê Jesus? Cadê os soldados? Cadê essa pedra? O que está acontecendo? E Deus manda um anjo ali falar com ela. Deus manda um anjo ali falar com ela. Diz que ela viu um varão de branco. E o anjo falou para ela, por que você está procurando aquele que está vivo, no meio dos mortos? Jesus falou para ela, por que você está procurando ainda o problema? Já tem a solução para você. Você está esperando que você vai encontrar um problema? Já tem a solução, já está resolvido. Tudo por uma atitude, meu irmão. Eu acho lindo, Jesus era poderoso, já estava glorificado. Ele podia passar por meio da pedra, ele podia ali derrotar os soldados, mas ele preparou tudo. Eu acredito que foi pela fé dessa mulher. Ela falou, eu vou esperar ela aqui. E o mais lindo de todos, quando o anjo fala com ela, ela enche o coração ali de alegria. E de repente vem o próprio Jesus fala com ela. O próprio Jesus olha, Maria, eu estou aqui. Você veio me ver, mas eu estou aqui, Maria. E ela adora Jesus, vai aos pés de Jesus. Jesus não deixou ela à toa ali. Jesus não decepcionou ela não. Uma atitude, meu irmão. E diz lá em João, que ela foi a primeira a falar com Jesus ressurreto. Depois que Jesus ressuscitou, ela teve o privilégio de ser a primeira a ver Jesus. Jesus reserva coisas especiais para aqueles que não desistem. Jesus reserva coisas especiais para aquele que acredita nele. Jesus reservou algo apenas para ela, porque ela foi a única que acreditou em Jesus. Ela foi a única que fez algo por Deus. Jesus não deixou ela ser frustrada. Meu irmão, nessa vida eu nunca vi alguém ser decepcionada por Jesus. Alguém ser decepcionado e falar, Jesus me decepcionou. Eu já vi homens, muitas vezes pessoas, familiares, decepcionar um ao outro. Mas Jesus eu nunca vi, porque Jesus jamais decepcionou a ninguém. E não vai ser com você, meu irmão. Acredite, como Maria Madalena acreditou. Maria Madalena falou, eu vou lá, ungir um Jesus, que está morto, mas eu vou só ungir. Quando ela chegou lá, ela falou com Jesus vivo, Rei Todo-Poderoso, que vive para todo sempre. Ela foi com um objetivo, mas quando ela chegou lá, Deus deu muito mais para ela. Entendeu? Você talvez tenha muitos objetivos na sua vida, de chegar, de conquistar, tantas coisas, mas quando você coloca a sua fé com Deus,
Quando você chegar lá, vai ser muito mais do que você está esperando. Ela esperava só ungir um corpo morto. Mas quando lá ela falou com o próprio Jesus vivo, ressurreto, glorificado. Um Jesus que falou o nome dela e falou: Maria, eu estou aqui. Anuncia lá que eu estou vivo, que eu quero falar com Pedro. Vai lá e fala que eu estou vivo. E ela foi lá e anunciou: esse Jesus que eu fui lá atrás dele, ele está vivo, ele continua sendo fiel, ele continua aqui vivo, meu irmão. Maria Madalena me passou uma lição de não desistir. Eu sei que nós sabemos disso. Nós aprendemos isso em todo lugar: não desista, não pare. Mas a Maria Madalena, na hora que ficou ruim, ela acreditou. E ela foi independente da circunstância. Continue acreditando em Jesus, porque Ele também não vai decepcionar, porque Ele é fiel. E Ele fala: fiel aquele que vos escreve. E é Jesus que nos deixou essa palavra, meu irmão. Amém? Que Deus abençoe você. E fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo.